o Antony virou aí polêmica lá na Inglaterra. O Berbatov, ídolo do Manchester United. É jogador. Mas é ídolo, não? Não, é jogador. Não é bem ídolo. É um exagero chamar de ídolo? Não, é um exagero, mas eu também é um exagero, porque eu não torço por nada e falar quem é ídolo e quem não é ídolo. Mas o ídolo é um pouco... É jogador. Mas é um jogador bom. É importante. Você citou bem, o Ricardo Bueno do Arsenal. Val Baiano na história do Flamengo. Val Baiano? Que é isso? Val Baiano não, aí não. Por que não? Tá bom. Tá bom. Um Obina. Então, o Berbatov. Pronto. Mas ele não foi melhor que O Obina é melhor que o Berbatov. Bom, o Berbatov disse o seguinte. Acho que ele foi uma boa contratação, mas ele recebe críticas merecidas às vezes, porque se exibe em campo e tenta fazer o adversário de bobo. Às vezes seus dribles não fornecem nada coletivamente. E se ele puder erradicar esses elementos negativos do seu jogo, terá mais impacto para o time. Depois ele fala novamente. Se você zombar do seu oponente, eles vão acabar com você. E você não terá o respeito dos jogadores contra quem está jogando. Se ele conseguir tirar essas características, pode melhorar muito, porque é um grande talento com boas qualidades e também faz belos gols. O problema é que ele pode irritar os adversários e precisa corrigir isso. Um dos raros comentários vindo de jogadores que é construtivo é algo que é realmente importante pro Antony se atentar, é a pergunta. A gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan e a gente vai trazer esse assunto para a Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, Berbatov, ex-jogador do Manchester United, criticando o Antony, que ele dribla muito, muitas vezes sem objetividade, que ele provoca adversários e que assim ele não vai ter credibilidade e o respeito dos seus adversários. Concordam ou discordam? Eu primeiro não achei tão agressivo assim. Achei que fosse Mas é uma crítica. Ele fez uma colocação, claro que ele não poderia defender um jogador hábil porque ele era aquele cara que jogava de calça jeans. Baita perna dura, fazia gol. Uma perna dura que só ele, né? Mas fazia gol. Ele acha que não tem que irritar o adversário. Eu já acho o contrário. Acho que quando você irrita o adversário é ótimo. E acho também que o Antony foi contratado porque ele tem esse drible. Esse é o diferencial, o cara pelo lado que dribla, que o 1 contra 1 leva vantagem. Por isso que o Brasil não tem mais esses jogadores aqui. Mas ele diz drible sem objetividade. Ele fala que ele dribla muito pra trás. Aí é uma correção tática que você pode fazer. O Antony é muito jovem. E você usar melhor isso pra ele. Mas o grande diferencial do Antony é exatamente ser um jogador de drible, que vai no fundo, que você pode melhorar taticamente. Mas eu não achei agressivo, não. Acho que até... o cara pode usar melhor o talento dele. Ela é um pouco construtiva, não é uma crítica só. Nada demais. Eu mesmo já vi o Antony fazendo várias jogadas de passar pé por cima da bola. Eu achei engraçado. Eu acho uma arte. Tirar isso aí, eu não sou contra. Mas também tudo Mas bem. Realmente, ele faz uma, assim, sem objetividade. Ele passa por cima na Copa mesmo, ele fez. Toca a bola e faz o gol, tá tudo bem. Isso é correção com o tempo. Mas não achei também que foi agressivo. Não, foi uma crítica construtiva, mas ele criticou. Uma crítica europeia e construtiva. É isso aí. Eu acho que estão bem mala também. Jogo. Não, mas filosofia de jogo também. Eu acho que ele não foi ofensivo. E acho também que o jogador adversário sabe quando é habilidade, quando é talento e quando é provocação. Total. O jogador adversário sabe. Então eu não vejo que ele falou assim, nenhum absurdo. O cara sabe quando é habilidade. O cara sabe quando é talento e tal. E o cara sabe quando o personagem está querendo provocar e menosprezar. O cara sabe quando é Ronaldinho Gaúcho, o aniversariante de ontem. Boi preto conhece. Ontem eu estava pensando nisso, eu estava vendo os lances do Ronaldinho Gaúcho. Eu falei, naquela época não existia esse questionamento. Porque ele faz essas coisas bem menos, Mauro, bem menos, porque os caras sabiam que o Ronaldinho Gaúcho era um cara mágico, um cara fora do normal. O cara era um cara objetivo, você sabe qual era um cara diferente, meu. A principal característica do Garrincha, ele era chamado de alegria do povo. Sabe o que ele fazia? Ele pegava a bola. Infelizmente tem muito pouca imagem disso. Ele pegava a bola e ficava xingando pra lá e pra cá, aí ele saía correndo, o cara saía correndo junto e a bola ficava. O Maracanã caía e abaixo. Imagina o Garrincha jogando hoje, os caras dizer que era palhaçada. É maravilhoso.
histórico. Por isso o amarelo como o Jabá recebeu. Isso, exatamente. E qual era o objetivo disso? Sacanagem. Ele estava de brincadeira, estava divertindo as pessoas. Eram outros tempos, esporte, é uma diversão. Assim, eu acho que as pessoas estão hoje mais mal-humoradas, de modo geral. É isso. Tá? Futebol, como diria Marcos Braz, como diria Marcos Braz, o futebol está chato. Não, mas um outro exemplo. Brasileiros, hein? Ninguém está percebendo isso, mas os europeus estão começando a se unir de uma maneira, principalmente a classe da bola lá, contra alguns jogadores brasileiros. Mas assim, por exemplo... Eles ficarão aqui e quando jogar contra, a gente dará um show. Lance... Eu acho também, eu pensei nisso. Um lance clássico, por exemplo, as embaixadinhas do Edilson 99, é para irritação no auge aqui. Ali eu só acho, você pode fazer o que quiser no futebol, mas aguente a consequência, né? Aquela coisa, né? Faz brincadeira, mas aceite o troco, né? Claro, desde que não seja violento. Agora, você não pode, naquele momento, por exemplo, enaltecer a habilidade do jogador. Porque, inclusive, ele errou as embaixadinhas. Ele jogou a bola, caiu, não sei o que ela não foi. Então, se era para irritar num ambiente de combustível, não estou dizendo que está certo ou errado. Claro que era contra o meu time. O Kerr estava maravilhoso, era objetivo aqui. O Kerr não ia pra frente com os eles. Exatamente. Então, assim, e até levar aquela porra de coelho e tal, então. Aí é complexa a situação. Mas do Antony, vocês acham que tem fundamento? Eu acho que tem um pouco. O Antony acho que pode ser puxão de orelha. Ele não tem que tirar esse talento dele. Não, eu gosto. Uma ajeitadazinha, tudo bem. E Portugal tinha um jogador que teve o auge dele uns 12, 13 anos atrás, que era espetacular, driblador. Portugal, o Ricardo Quaresma. E apanhava, driblava, batia. E a bola de curva dele. E a bola de curva dele é sensacional. Era divertido ver jogar. Tinha um tal de Pelé que apanhava pra cacete. Só que o Pelé, aliás, como o Messi, são de uma objetividade atroz. Né? Por exemplo, que vez que é isso que eu gosto demais do Messi, que vez que o Messi deu alguma bolinha? Falando em aposta, o Ramon Menezes, que é uma aposta, né? Um técnico interino aí da CBF. O quê? O Ramon Menezes. Não, é o que você falou? Uma aposta. Louco. Com essa orelha você vai dizer que não ouviu. Eu entendi. Com essa orelha ele vai dizer que não ouviu. Já sei. Ele achou uma bosta. Ele achou que era isso. Eu me assustei. Eu levei um susto. Falei, como assim, pô? Esse aí não tem problema com a cabeça. Eu entendo o tamanho disso aqui. Eu entendo, Flávio, porque, sinceramente, é muito mais divertido falar sobre o Água Santa do que sobre esse jogo da seleção brasileira. Mas é verdade. Agora, o Ederson fez uma revelação numa entrevista que aí eu acho que é assunto sim. Porque ele fala o seguinte: o Ederson, goleiro da seleção brasileira, que deve ser o titular contra o Marrocos, ele diz, eu estava até comentando com o Casimiro, Vinícius Júnior e Militão. É grande a possibilidade do Ancelotti vir. É claro, vamos em busca desse resultado. A eliminação do Real na Liga dos Campeões. Para ele vir o mais rápido possível. O que me falaram sobre ele é que é um treinador excepcional, que todos no grupo gostam. É um cara que tem uma carreira muito vitoriosa. É só olhar o currículo dele e veremos, num futuro próximo, se ele estará aqui ou não. Olha aí, ó. Deixa claro que Vinícius Júnior, Militão e Casimiro, que estavam... Casimiro já saiu, mas que estão frequentemente com o Ancelotti e o Rodrigo... falaram que é grande a chance. Ou seja, deve ser mesmo o cara, porque a CBF também não ia deixar o Ramon Menezes se fosse pra botar um brasileiro. Não vai, tá? O interino é porque é estrangeiro. Quer uma informação do Marca, que saiu agora há pouco? Então dá uma informação do Marca, Piperno. O Marca tá dizendo o seguinte, que Mourinho não é opção pro Real Madrid. E por que isso? Porque o Real Madrid já trata abertamente a possibilidade de buscar um substituto para Carlo Ancelotti, que é o que tudo indica, vai mesmo puxar o carro, terminar a temporada. Então, você que estava aí rabugentando, falando que não era assunto, isso é assunto. Antipátria. Isso é assunto. Esses caras que torcem contra a Carlo Ancelotti está perto da seleção brasileira. Isso é assunto. É assunto. O que não é assunto é o jogo do Brasil e Marrocos. Você não gosta de ver Brasil? Aí vamos falar da semifinalista de Copa do Mundo. Eu adoro ver Brasil. Mas eu vou dizer uma coisa, desde 98, quando assumiu o Luxemburgo, a gente não tinha um primeiro amistoso pós-Copa com tamanho Aue. Também porque
a primeira vez que se dá um espacinho para a data FIFA. Se você pensar todos os pós-Copa, até de 2002, quando o Brasil foi jogar contra o Paraguai e perdeu em Fortaleza, que é jogo de festa. Mas qual o tamanho Huawei que você está vendo nesse jogo? Não. Eu não estou vendo Huawei nenhum. Tirando o Marrocos. Não, pera aí, não. O Huawei em relação aos outros. Eu posso ver Brasil, mas o Huawei... Não. A gente tá comentando, cara. Repara, qualquer pauta de programa esportivo tá sendo jogo do Brasil. Normalmente, estreia do Mano Menezes em 2010, estreia do Dunga, pós-14. Manutenção do Mas é porque não tem muito assunto hoje. Então, eu tô te falando. Vamos ser sinceros. Mas tá acontecendo. Porque hoje não tem muito onde correr. O Mauro colocou. Vamos falar da América do Rio. Não, mas eu tô falando. Eu tô falando, não é por mérito do o futebol brasileiro vai enfrentar. É por isso mesmo. O quarto pauta, é só estudar um pouquinho. Você não vai fazer. A seleção brasileira vai enfrentar a quarta colocada do Campeonato Mundial. Sim, semifinalista. Em relação a amistosos que já fez, esse daqui é a decisão de uma Copa do Mundo, porque só enfrentou babaiada. 94, depois do Tetra, o Brasil foi só jogar em outubro com uma seleção que já era pré-olímpica, com o Zagallo em Concepción contra o Chile. Em 98 foi contra o Yugoslávia, foi até ser Marcelo Carioca, fez gol, tá com o Luxemburgo. 2002 foi esse jogo do Paraguai. 2006 já era... ainda ele manteve até o final do ano. 2006 foi um jogo no campo do Arsenal, contra alguma seleção, acho que africana. 2010 foi os Estados Unidos, 14 foi os Estados Unidos, mesma coisa, né? Não por acaso, tal. Estreia do Mano Menezes e reestreia do Dunga. Agora, a primeira do Tite depois da Rússia, confesso que eu não lembro. Depois foi contra a República Tcheca. Então vai estudar mais. É o que eu falo. Mandou eu estudar, eu estudou. A única seleção. Você viu, Vanderlei Nogueira? A única europeia. Ele manda eu estudar e ele não estudou. Eu acho que não deita na cabeça. Eu prefiro ir pra praia do Rio de Janeiro. Não deita na cabeça. Não tem a mágoa no seu pilhar espelho. Perdoe, aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. Ele deixou quicando. Que ele é um tonto. Que ele é um tonto, mas perdoe. Tá bom, então, qual desses jogos vocês não lembravam? Nenhum outro jogo a gente falou, Mário, a gente tá falando todo dia de Brasil e Marrocos. Vai estudar mais e eu te dou de novo esse espaço. Essa palhaçada de parar tudo por causa disso. Nós vamos ter que falar dessa parada. Voltamos à pauta importante. Vamos falar do X9 do Flamengo. Foram 2 jogos. Vai ficar dois programas inteiros falando Pararam o campeonato por causa disso aí, vai ter que falar dessa porcaria aí. Quero ver da audiência com isso. Vamos falar do Flamengo. Não tem que falar, vamos falar do Flamengo. Esqueci. Vamos falar do Vitor Pereira. Vamos falar do Braz, vamos falar do Papi. Jorge Jesus. Eu vou falar com você. Vamos deixar claro aqui pro telespectador. Vamos deixar claro. O Mauro Betting vai estudar melhor. E ele vai voltar. Eu sou totalmente contrário a esse rapaz. Totalmente. Mas é o seguinte. Resolveram parar tudo, né? Atendendo a exceção de saco. Não, tô falando do Resolveram parar tudo. Resolveram parar tudo por causa do negócio de seleção brasileira, que eu sempre fui contra. O negócio da TV, não tem que parar nada. Porque eu concordo, cada dia mais o torcedor caga mais pra seleção brasileira. Nós vamos fazer um desafio. O Brasil joga sábado contra o Marrocos. 7 da noite. Não interessa que vai ganhar, que vai perder, não importa. Segunda-feira nós vamos estar aqui no Bate-Pronto. Vai ter uma audiência. E aí nós teremos que vamos debater os temas. Flamengo? Eu duvido que a seleção brasileira dê mais assunto do que o Flamengo, o Corinthians, o Água Santa, inclusive, claro, que não vai dar audiência. Isso é verdade. Então nós vamos essa história, essa frescura de parar tudo por causa da seleção brasileira, é um tiro no pé. É tiro no pé, você não consegue. Isso a gente concorda. Você vai se ferrar com isso. Por exemplo, se jogasse Brasil e Palmeiras, é claro que eu torceria pelo Palmeiras, como aliás torço porque o Abel Ferreira... Se jogasse Brasil e Palmeiras, estava assunto por causa do Palmeiras. Vai pra seleção. Seleção brasileira interessa naqueles 7 jogos da Copa do Mundo. Sábado, 19 horas, eu fui escalado pelo outro CNPJ aí pra trabalhar e operar em Cascavel. Então, portanto... É no mesmo horário? No mesmo horário? 19 horas. Olha... Cara, mesmo horário da seleção. Final de campeonato. Você é um cara que merece respeito. Não é mesmo horário do jogo do Brasil? No mesmo horário. Não, mas merece respeito. Acho melhor, né, porque ninguém tá nem aí pro jogo do Brasil. Nossa senhora, isso aí dá uma insalubridade, cara. O objetivo da seleção brasileira, puxa vida, a gente tem que valorizar, a gente tem que olhar lá na frente. O Brasil vai para a Copa do Mundo 2026? Sim. Claro. Sim. Então, poderia abrir mão da seleção brasileira nas eliminatórias. Exatamente. Brasil e Argentina vão para a Copa 2026. Então, não tem a menor importância para a classificação. Eu acho que tem importância o desempenho.
Mas esquece que o Brasil está na Copa do Mundo 2026. Veja, já colocou uma água no chope aí, porque não é uma coisa de disputa. Opa, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu vou. Então, 2026, o Brasil está. Vai fazer um amistoso agora, que é para dar uma grana para todo mundo, por isso que o Infantino está tão forte. O mundo todo tem essa data para as confederações faturarem uma graninha. O Brasil vai enfrentar... Na Itália, na Eurocopa, não tem? Eliminatória da Eurocopa. Então, é claro, então está todo mundo feliz, todas as confederações estão felizes, porque elas estão faturando uma graninha que vai ter jogo da sua seleção. E o Brasil também vai ganhar uma grana, aí a CBF vai ganhar uma grana. Eu até estranhei, porque acho que não usar as duas datas, vai usar só uma data. Mas, é porque é interino, né? E contra o Marrocos, mas o Marrocos foi a grande torcida, quarta colocada, ainda tem uma atraçãozinha aí, certo? E a discussão é o técnico. Com relação ao Ancelotti, ele tem um contrato até junho de 2024. Muito bem. Já há um questionamento lá dentro do Real Madrid com relação ao professor Ancelotti. Sim. Então, essa informação que o Piperno disse, pode ser não. Só fica se ganhar Champions. Isso. Que quando... Não, se passar, né? Tem que jogar com o Chelsea, não é isso? Não, só fica se for campeão. Se for campeão mesmo. Então a possibilidade é grande. Como é o Real Madrid? Eles ganham todas. Tem 14 títulos. A time chato do caramba, eles ganham todas. A próxima ele não joga. Acaba. E, por sinal, eu vou trazer uma posição do Real Madrid sobre o que a gente falou ontem. A próxima são 2 jogos, né? Agora, dia 12/4 e dia 18/4. Então, teoricamente, até daqui um mês, menos de um mês, a gente vai ter algo mais concreto. Porque se tomar trombada, imagino que essa tese fica ainda mais forte, né? Dele decidir. A única coisa que a linha do tempo... Ele falou em maio do ano passado que ele iria se aposentar quando terminasse a relação dele com o Real Madrid. É a primeira. Porque a gente só lembra do Vitor Pereira que desconversa, mas não. Então, em maio do passado, ele falou que ia se aposentar. Mas o cara pode mudar. Depois, ele deu uma declaração recente que ele queria terminar o resto da vida no Real Madrid. Vocês leram isso aí? Falou. Tá certo? 3 meses ou 3 anos eu vou curtir até o último momento. Até o último momento. Certo? E aí surgiu a possibilidade dele treinar a seleção brasileira. Que eu digo aqui que seria um top de linha mesmo. Para o Brasil, para ele não sei. Mas para ele, para o Brasil, pô... O quê? Para ele seria uma honra. Vocês estão de brincadeira. A gente tem papagada de vocês aqui dizendo de seleção brasileira. Não tem coisa mais gostosa do que ver seleção brasileira, hein? Pra você, então. Não tem coisa mais gostosa acho que você é o único. Seleção brasileira. Eu acho um porra. Esses uma relação de umas 10, 15 coisas bem operário e não sei lá quem, beleza. Mas pra seleção, gente, vocês estão chutando balde, Nossa, eu acho um saco assistir. Ainda mais amistoso. Eu também concordo com você. Alguns amistosos não, mas é seleção brasileira. Um porre. Eu acho um porre. Vamos supor que o Brasil ganha de 1-0 do Marrocos. Não, mas o Brasil perdeu o Brasil. Empatou 1-1, não muda nada. É gostoso o momento ali. Eu preciso interromper pra gente ir pra um break, hein?